Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família FM 104.5. Uma semana triste, uma semana pra gente não se lembrar. Uma semana que começou com um filho matando o pai, tentando matar a mãe e tentando tirar a própria vida. Com um adolescente sendo amarrado por justiceiros em plena zona sul do Rio de Janeiro, no meio da rua. Com um jornalista ferido mortalmente na cabeça. Será que a sociedade está ficando louca? Será que nós somos os loucos? Nós vamos discutir hoje a questão dos direitos humanos, a questão da psicopatia e a questão desta loucura deste mundo em que nós estamos vivendo com especialistas. O doutor Ricardo de Oliveira Souza, que é médico neurologista do Hospital Grafenegger, que é especialista em psicopatia, professor titular de neurologia do Hospital Universitário Grafenegger, mestre e doutor em neurologia e também da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar também com a doutora Mônica Tostes, que é psicóloga e que coordena as ações de desinternação e o abrigo dos egressos do extinto Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, cujo nome atual é Instituto de Perícias Heitor Carrilho. Hoje, com os nossos companheiros de trabalho, companheiros de sempre, desembargador Rogério de Oliveira, a quem eu saúdo. Bom dia, para que saúde também os nossos ouvintes. Bom dia, Rogério. Bom dia, Ciro. Bom dia, Damasceno, meu colega lá da Justiça, doutor Ricardo, doutora Simone. É um prazer tê-los aqui hoje nesse dia festivo aqui do nosso encontro com a Justiça, mas como disse o nosso companheiro Ciro, uma semana bem carregada aqui no Brasil, né? Bem carregada. E com o companheiro João Batista Damasceno, que também tem as suas loucuras, tem seus momentos de loucura, mas tem os seus momentos de lucidez. Não chega a ser um psicopata. E um dos grandes momentos de lucidez é a sua presença aqui, com a sua inteligência, com a sua simpatia. Bom dia, doutor João Batista Damasceno. Bom dia, desembargador Ciro Darlan, desembargador Rogério, doutora Mônica Tostes, doutor Ricardo, bom dia, ouvintes. Este tema é um tema muito interessante que nós vamos hoje aqui conversar, a pretexto dessas ocorrências ao longo dessa semana, ou da visualização dessas ocorrências, né? A truculência, a violência, a loucura é algo que permeia as relações sociais, e eu depois vou deixar aqui para o doutor Ricardo, para a doutora Mônica, um questionamento do que é a sanidade, do que é a normalidade, né? Numa sociedade que aparentemente se apresenta quase toda louca, né? Em relações, né, esquizofrênicas, né, de explicações de realidade que nada tem de realidade. Então vai ser um prazer muito grande e participar desse debate. E faltou uma coisa, assim, uma outra truculência dessa semana, que é o assassinato daquele rapaz em Belford Roxo, à luz do dia, né, por justiceiros. Então isso é uma outra ocorrência dessa semana, que nós estamos visualizando isso que tem acontecido na Zona Sul. Mas o Jornal Dia hoje traz uma outra ocorrência de um rapaz desnudado, amarrado ao sol, no dia 10 de janeiro de 2010. Na época o Jornal Dia publicou isso. Foi no dia 9 de janeiro, no dia 10 o Jornal Dia publicou, e hoje ele republica essa cena. Então essas cenas são comuns pela cidade, uma sociedade que se diz sã, né, mas que é permeada por essas loucuras, sobretudo a truculência e a violência. E que a gente vê com muita clareza nos movimentos sociais, ou seja, no Facebook, no Twitter, as pessoas aplaudindo gestos dessa natureza. É uma tristeza muito grande, mas é imprescindível, ouvinte, que você participe do nosso programa, fazendo perguntas através dos telefones 30790952, 30790938 e ainda através do nosso e-mail encontro com a Justiça,
@104familiafm.com.br. E agora também, ouvintes queridos, pode participar e dar as suas sugestões através da nossa página no Facebook, Encontro com a Justiça. Entre na página, curta a nossa página e nos dê sugestões de temas, como os temas que nós estamos tratando aqui agora. Doutor Ricardo de Oliveira, nós estamos aqui numa rádio evangélica, em que naturalmente o nome de Jesus é usado bem, usado em todos os momentos. E há pessoas que dizem assim, para aqueles que têm problemas psiquiátricos ou psicopatias, assim, são as vozes do demônio, e se você rezar, essas vozes vão embora. Isso cura mesmo ou é preciso mais do que isso, doutor Ricardo de Oliveira Souza? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós trabalhamos com diagnósticos. Os diagnósticos, eles são feitos com base em critérios objetivos e, ao contrário de muitos colegas, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que todos os indivíduos que ouvem vozes sejam doentes mentais. Eu conheço algumas pessoas que ouvem vozes, veem coisas e são absolutamente sãs. Portanto, a técnica, a boa técnica manda o seguinte: uma vez que um indivíduo chega com a pergunta se isso é coisa do demônio ou é doença, o que me compete fazer é dizer se é doença. Muitas vezes não é doença e não me compete comentar isso. Isso passa a ser uma questão religiosa, de fé, e eu não legislo sobre isso. Por outro lado, a questão da loucura social, ela foge completamente ao domínio médico. Ela é uma questão sociológica, de psicologia social. Então, é muito importante delimitar o terreno onde nós atuamos para que nós não excedamos as nossas competências, até por boa fé. Então, no sentido de sanidade, nós fazemos o diagnóstico do indivíduo, não da sociedade, como médicos. A sanidade, ela é um critério objetivo que é essencialmente o seguinte: a capacidade do indivíduo ser produtivo na vida pessoal, social e laborativa. Se ele não for por alguma questão neurológica ou neuropsiquiátrica, nós procuramos um diagnóstico. Então, o critério não sou eu que atribuo, porque isso levaria facilmente a um sistema totalitário. A partir do momento que eu estipule a normalidade, eu passo a ser o dono do critério. Então, hoje, no mundo inteiro, o normal é um indivíduo que é capaz, por suas competências civis e cognitivas e mentais, de gerar recursos pessoais, sociais, familiares e laborativos. No caso da criança, do indivíduo que não trabalha, isso se reflete na escola, que ele seja produtivo do ponto de vista acadêmico. É essencialmente isso, é relativamente simples e é muito objetivo. Se o indivíduo não tem nenhum diagnóstico que justifique um comprometimento nesse sentido, ele deixa automaticamente de ser uma questão médica. Você não viu um caso do Simão Bacamarte, né? Do alienista do Machado de Assis. E daqui a pouco nós íamos começar a dizer que o sujeito torce pelo Flamengo e ele tem uma grave doença. Né? Mas isso é possível, né? Você torcer pelo Flamengo, o senhor acha que... Acho que é uma grande possibilidade. Torcer do Flamengo é um dos mais brilhantes sinais de sanidade. Por isso, mais de 40 milhões de brasileiros o são. Mas, doutor Ricardo, vamos tratar desse assunto dessa semana, que começou essa semana de uma forma tão dramática, com um filho portador de doença mental, segundo a imprensa, e que não estava internado, não estava privado da liberdade, estava convivendo com a sua família e, de repente, num surto, tira a vida do seu próprio pai, tenta tirar da sua mãe e também da sua própria vida. Como é que a ciência analisa o tratamento e essa questão desses surtos que as pessoas estão correndo esse risco, as famílias correm esse risco? Vale a pena correr esse risco? Tem outra alternativa? Como é que o senhor analisa esse caso que hoje
toda a sociedade está estarrecida com esse fato. Sem dúvida. Eu volto ao critério básico. Nós precisamos saber qual diagnóstico esse indivíduo possivelmente tem, porque nós não fazemos diagnóstico por comportamento. Por exemplo, se eu atiro num indivíduo, esse comportamento ele não pode ser interpretado. Se eu mato um indivíduo com um tiro no peito, pelo seguinte: o que importa do ponto de vista diagnóstico é saber qual é a psicopatologia que levou aquele comportamento. Eu posso fazer aquilo, vou dar 2 exemplos extremos, porque uma voz me ordenou que fizesse aquilo para que redimisse aquele sujeito diante do Senhor. Isso muito possivelmente é uma alucinação esquizofrênica. Como eu posso também matar um indivíduo em legítima defesa. Então, onde eu quero chegar é o seguinte: o comportamento, que é o que normalmente a imprensa traz, ele não tem informação suficiente para que nós cheguemos a uma conclusão diagnóstica. Para um comportamento, eu tenho centenas de estados mentais subjacentes que só um exame poderá concluir. Nesse caso, é possível até que tenha sido um quadro alucinatório, pelo que me chegou, mas eu não conheci os detalhes do caso. Doutora Mônica Tostes é responsável pela desinternação, trabalha e coordena as ações de desinternação de portadores de doença mental que receberam a medida de tratamento pelo judiciário. Diante desse fato de um portador de doença mental em tratamento e solto e convivendo com a família, há alguma contradição, doutora Mônica, com o seu trabalho, que é justamente a de procurar colocar portadores de doença mental no convívio social com as suas famílias? Este é o seu trabalho no Instituto de Perícia Heitor Carrilho. Como é que a senhora analisa esse caso e como é que a senhora explica esse esforço que a senhora e a sua equipe faz para reintegrar esses portadores de doença mental à sociedade e à sua família? Bom, queria agradecer, bom dia, agradecer o convite, e eu não vejo contradição alguma, porque todos esses crimes bárbaros que os portadores de sofrimento mental cometem são no momento em que o tratamento estava faltando, que eles estavam sem o tratamento adequado, porque com o tratamento bem cercado, o paciente fica estabilizado, E é importante essa questão diagnóstica, que o doutor Ricardo falou, porque o caso de um psicopata é diferente do doente mental, que vai receber uma medida de segurança, uma medida de tratamento psiquiátrico. O psicopata, ele tem o juízo crítico preservado, ele sabe o que ele está fazendo. O doente mental não. Ele tem uma voz, ele tem uma interpretação errônea da realidade. Então, o nosso trabalho é justamente construir uma rede de saúde, uma rede de atenção, para que não haja nenhum furo no tratamento desse paciente e que ele possa conviver com a sociedade. Doutora Mônica, a senhora está fazendo a distinção. Eu julguei uma ação indenizatória em Nova Iguaçu há mais de 10 anos, de uma mulher que ficou internada lá nas Doutoreiras durante anos. Ela teve um acidente, tiveram um acidente de trabalho, tiveram um dano neural e perdeu a memória ou parte da memória. E pobre, sem memória, em decorrência de um problema neurológico, ela foi tratada como doente mental e mantida internada por muitos anos. Esse é um problema muito grave da saúde pública, que a gente vive hoje aqui, que não se distingue, por vezes, sequer um problema psiquiátrico de um problema psicológico ou um problema neural. Não sei se no seu trabalho dos internos, se a senhora chegou a encontrar algum caso dessa natureza. Bom, nós temos casos gravíssimos de delitos muito leves, de um teor ofensivo bastante leve, como o furto de uma bicicleta na porta de uma padaria, não foi nenhuma violência direta, e que o paciente está preso ainda, não preso... Quanto tempo? Há 21 anos. Pelo furto de uma bicicleta? Exatamente.
porque a doutora Kátia Meckler, que é a diretora do Instituto de Perícias, na tese de mestrado dela, em 1996, já observou que o maior critério para considerar cessada, o maior determinante de cessação de periculosidade é a questão do apoio familiar e não o teor ofensivo do delito. Né? Então, pessoas que cometeram crimes bárbaros, se tiverem um apoio familiar que garanta a continuidade do tratamento, vão embora. E aqueles mais pobres, moradores de rua, podem estar fadados a ficar a vida inteira. Uma prisão, a única prisão perpétua que existia até um tempo atrás era a medida de segurança. Nós tivemos um caso. E muito eficaz para estes pobres, né? Sim. Os pobres e mendigos e miseráveis. Com certeza. População de rua. Mas olha, os nossos ouvintes estão bombando aqui. Parece que o assunto é deveras interessante. E estão fazendo pergunta através dos telefones 30790952, 30790938. E muitos ouvintes já estão aqui. Pergunta à mesa, o que acha do movimento antimanicomial? Doutora Mônica, como é que a senhora analisa esse movimento antimanicomial? A Lucileia de Caxias que faz essa pergunta. O movimento antimanicomial, eu acho que ele é assim muito válido, né? E tem que ser feito com muito cuidado. Existe a Lei 10.216 que vem preservar o direito dos pacientes portadores de sofrimento mental e a extinção progressiva dos manicômios. O que é controverso é que a extinção dessas instituições asilares se deu numa velocidade muito mais rápida do que a construção dos dispositivos alternativos para dar conta, né? E criou uma desproteção. Então isso realmente os gestores têm que correr, investir mais nessa área, né? A questão da saúde como um todo, não só da saúde mental, que hoje em dia funciona através de OS, então a formação dos profissionais, o profissional vai trabalhar onde ele consegue um contrato e então a especialidade, né, fica um pouco mais diluída. Além disso, acho que com qualquer médico, né, o médico prescreve uma medicação e tem uma relação de confiança que se estabelece entre esse paciente e o médico. No caso do doente mental, o tratamento se dá com vínculo, porque você precisa formar uma rede e muitas vezes no serviço troca todos os funcionários e aquele paciente que já tem uma dificuldade de vinculação, ele pode abandonar o tratamento porque ficou solto, o caso ficou esquecido. Nós vemos, é engraçado que é mais uma lei que é muito avançada, uma sociedade nossa atrasada em termos materiais e até de gestão. É uma lei que prevê a substituição desse sistema manicomial, mas na verdade não provê a alternativa. Fica só no papel, uma lei que não pega no final. Mas o nosso trabalho é lutar para implementar. Tanto que desde 2010 nós já conseguimos conduzir 112 casos construindo rede. Alguns desses pacientes que não têm família, inclusive moram sozinhos. Em termos de moradia assistida, o CAPS, né, o Serviço de Saúde Mental, dá o apoio a eles, faz visita domiciliar, eles fazem cursos e podem ficar em liberdade, eles não precisam ficar encarcerados a vida inteira. Eu sou mineiro e em Minas Gerais, essa questão manicomial ela foi muito séria. Tem uma economia de uma cidade, que é a cidade de Barbacena, durante o século XX, ela sobreviveu dos manicômios. Né, e foi o local onde se realizou a última cirurgia, a última lobotomia no Brasil, em 1976, se não me engano. Então foi uma cidade que viveu, né, da loucura, né, do Estado. E isso é um problema muito sério, né? E foi uma cidade que resistiu à desativação dos manicômios, porque isso traria, né, a redução dos recursos que eram carreados para a cidade. Então, a extinção dos manicômios foi um problema, né? Mas eles eram um problema muito sério, né? Então isso foi a desativação de uma vez só deixou muita gente desprotegida, deixou muita gente sem ter para onde ir, né? Isso uma coisa muito séria. Mas eu queria perguntar aqui tanto ao doutor Ricardo quanto à doutora Mônica, essa questão, né, estava o filho do Coutinho com essa questão da esquizofrenia, né? Eu sou juiz de interdição e é muito difícil você olhar para o esquizofrênico e imaginá-lo louco, ele é muito lógico, né? O esquizofrênico,
né? Os que eu conheço, os que eu, né, entrevisto, o primeiro ato do juiz de interdição é entrevistar a pessoa sobre interdição. A gente vai conversar com o esquizofrênico, né? O sujeito, ele é lógico, é de uma absoluta normalidade, uma linguagem limpa, né? No máximo, assim, ele gosta muito de pizza, aí você descobre que ele tem um quarto cheio de pizza em casa, né? Ele gosta tanto que... Então tem umas coisas assim, né, que a gente pode chamar até de exagero, né? Mas no final das contas vem o especialista, olha, ele tem efetivamente, né, desenvolveu a esquizofrenia, ele tem... o que são essas doenças? Por exemplo, a esquizofrenia, olha, o que é isso? Isso é extremamente importante do ponto de vista judicial, porque é uma situação pela qual nós passamos cotidianamente. Existe hoje um cânone de diagnóstico que é universal e aceito no mundo inteiro, que foi estabelecido, ele vem sendo estabelecido desde os anos 80 pela Associação Psiquiátrica e Neuropsiquiátrica Norte-Americana, em que ele estipula os critérios de diagnóstico que são, ao contrário do que se fazia quando eu comecei a minha vida profissional. Havia o Magister Dix, o professor era o medalhão, ele batia na mesa e dizia: isso aqui é uma esquizofrenia, porque eu estou dizendo que é uma esquizofrenia. Ele tinha uma autoridade papal. Hoje, os critérios objetivos, eles são critérios consensuais, estipulados, e isso é literal, por milhares de profissionais de todos os países do mundo, em todas as camadas de desenvolvimento daqueles países. Essas reuniões ocorrem a cada aproximadamente 10 anos. Ano passado foi lançada a 5ª edição do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios Mentais. Então é muito importante que se exija do profissional que estipule um diagnóstico, que se cobre dele os critérios que ele usou para fazer aquele diagnóstico com base no DSM, no Manual do Diagnóstico Estatístico. Por quê? Porque 20 mil pessoas, 30 mil profissionais do mundo inteiro, eu sou um dos participantes do DSM, da última edição, que tinha sido em 94, saiu agora em 2013. Foram quase 20 anos para sair a 5ª edição. Porque eu acredito que todos nós vamos concordar que 20 ou 30 mil neuropsiquiatras no mundo inteiro, consensualmente, vale mais do que eu. Eu acho que eu não sou tão bom assim quanto 30 mil colegas. Então, esses critérios, eles não dependem da opinião do indivíduo, dizer esquizofrenia porque eu estou dizendo, porque eu tenho 50 anos de profissão. É esquizofrenia porque ele preenche os critérios de diagnóstico. Isso vale para todos os distúrbios mentais classificados hoje, que são em torno de uns 30. Então, em 2000 anos de história ocidental, nós temos hoje um manual de diagnóstico que representa a onda atual da ideia hipocrática de diagnóstico. Eu acho isso muito importante para tirar o peso da autoridade, que frequentemente nós erramos, e se outorga essa autoridade a um consenso mundial. Então, doutor Ricardo, só para, no caso do doutor Damasceno, no caso de interdição, de curatela na vara de ófice, é importante que esse perito siga essas regras. Muito importante. Que ele decline as razões porque ele está indicando... Os critérios pelos quais ele chegou ao diagnóstico. E esses critérios, consensualmente... Porque uma sentença dessa interditando uma pessoa, se estiver com base num laudo errado, equivocado, acabou com a vida daquela... E não se faz um diagnóstico desse numa conversa assim. A situação dos doutores... Da justiça é muito delicada, porque eles precisam bater um papo de 10 minutos com o sujeito e ver se aquele laudo está certo. Não, isso é impossível. Tem pacientes que eu levo 9 meses, 1 ano para ter certeza do diagnóstico. E eu trabalho nisso há mais de 30. Então a gente tem que ter um pouco de humildade, critério, para a gente não cometer erros para menos ou para mais. Doutor Ricardo, mas o tempo da justiça é ontem. E nós somos cobrados porque somos lerdos ainda. Que coisa é isso? Não, nós temos as metas do CNJ que você tem que julgar num prazo. Não é um caso, são milhares de casos. Mas aí eu acho que uma vez que o juiz tenha um perito de confiança, né? e que haja uma relação de exigência desses critérios,
eu levei muitos anos para entender o que é esquizofrenia a ponto de fazer um diagnóstico. Eu posso definir agora a esquizofrenia em 2 minutos, mas para operacionalizar isso, levei muitos anos. Então, esse perito, ele tem que haver uma relação de confiança, de modo que o juiz não tenha essa responsabilidade, porque é inviável. Então, essa relação do juiz com o perito, ela é importantíssima. Por isso, a gente deve até agradecer a nossa presidente por ter revogado aquele aviso que impediu os peritos oficiais do Estado de prestarem auxílio à justiça. E agradecer a doutora Renise Rivera, que foi a grande reivindicadora e que no programa passado aqui reiterou esse pedido e que a presidente atendeu, mostrando sensibilidade. Agora, uma ouvinte está ligando aqui, doutor Ricardo, perguntando assim, a notícia de que o filho do cineasta se mostra arrependido, isso é possível? Há esse sentimento na psicopata? Não, mas nós não estamos dizendo que ele seja um psicopata. Exatamente. Não sei no caso do cineasta. O que eu posso dizer é o seguinte, que é muito importante, que a doutora Mônica levantou, é muito importante em todas essas políticas de saúde mental. No Brasil ainda não se leva em consideração o que seja um psicopata. É muito triste ver que eu tenho trabalhado nessa área há muitos anos, com trabalhos publicados na América. Eles estão muito mais adiantados do que nós, em colaboração com eles e eles conosco, e que uma novela da Globo das 9 consegue popularizar a ideia de psicopata em 3 capítulos, enquanto eu em 10 anos não conseguia. E ainda bem que eles estavam bem assessorados numa dessas novelas. O que eu quero dizer é o seguinte, o psicopata, ele é muito importante de ser diagnosticado por várias razões. Primeiro, que é um psicopata? É um indivíduo que tem um comportamento antissocial recorrente, é um distúrbio de personalidade que começa na infância ou na adolescência. Doutor Ricardo, antes que o senhor já está respondendo, mas é uma pergunta que eu tenho que prestigiar. Nosso ouvinte Andressa de Cordovil pergunta exatamente isso. Como identificar um psicopata? O senhor já está começando aí, por favor. Boa pergunta. Então, vamos dizer, de uma maneira impressionista, assim, rápida, é um indivíduo que comete atos antissociais recorrentes, e isso é uma característica da personalidade dele, que começa na infância ou na adolescência e segue ao longo da vida. Atos antissociais são aqueles que transgridem o bem comum. Todos nós cometemos atos antissociais. Nós atravessamos fora da faixa, qualquer ato que transgrida o bem comum é um ato antissocial. Mas o psicopata, além disso, os atos antissociais que ele comete, eles são frequentes, recorrentes e vitalícios. Ele não se corrige, né? Não se corrige. Em segundo lugar, e mais importante, existem muitas doenças que podem levar a atos antissociais, mas a característica do psicopata é uma característica psicopatológica que não é só comportamental. Ele é um indivíduo que não estabelece empatia com os outros. As emoções morais, que nós chamamos de emoções morais, que são essencialmente culpa e pena, eles não têm, embora eles possam dizer que sim. Isso é um defeito da personalidade deles que circunscreve a condição. Uma vez que esse diagnóstico é feito, esse indivíduo, ele tem algumas... Bom, e a terceira característica que a doutora Mônica falou, que é muito importante, eles sabem a distinção do certo e do errado. Então, um retardado mental, ele não será nunca diagnosticado como psicopata se ele não souber a diferença do certo e do errado. Então, são essas 3 características. O prognóstico da psicopatia é importante, porque a psicopatia ela atinge 3% da população mundial, predomina em homens, e ela não tem solução. Não existe. Quem descobrir a solução para a psicopatia vai ganhar um prêmio Nobel. Então, só na nossa área, doutor Ricardo, só um minuto. Porque se o psicopata ele entende o que é certo e errado, então ele pode ser apenado criminalmente, diferente do retardado mental do... Aliás, eu vou passar para a doutora Mônica, porque a Regina de Cascadura, nós estamos aqui nos antecipando, mas os nossos ouvintes estão aqui participando. A Regina de Cascadura faz exatamente essa pergunta que o doutor Rogério antecipou aqui. Uma pessoa que mata porque está surtada deve sofrer as mesmas consequências jurídicas de quem mata sem estar desequilibrada? Ontem saiu nos jornais e internet cenas de exibição de um extermínio público. O assassino que mata dessa maneira é psicopata?
doutora Mônica? Doutor, só para complementar a pergunta, ele pode saber o que é certo e errado, mas ele formula um juízo moral sobre a sua conduta. Ele tem essa capacidade de formular esse juízo moral? Não. A psicopatia foi definida no século XIX por Pritchard como, é um termo espetacular, insanidade moral. Boa, definiu bem. É a mesma coisa que o daltônico que não vê cores. Sim. É como se o indivíduo fosse um daltônico moral. Então, ele pode verbalizar o que é certo e errado, que é o que ele faz, mas aquilo não tem sobre ele nenhum impacto porque faltam as emoções morais nele. Ele é capaz de matar um indivíduo sem sentir pena. Um psicopata que matou um indivíduo justificou aquilo como o sujeito, na hora que eu atirei, ele estava passando. Ele projeta a responsabilidade sempre no Agora, então, ele nasce nesse sentido. Pois é, nós temos uns trabalhos feitos em colaboração que mostram exatamente, nós fomos pioneiros nisso no Brasil, inclusive na frente dos americanos e dos outros países dito desenvolvidos, em mostrar as alterações anatômicas do cérebro desses indivíduos. Eles têm redução cerebral de áreas cerebrais em circuitos cerebrais que nós chamamos do cérebro social, que é o que todos nós temos e que permite a nossa interação social no dia a dia. 3% das pessoas não têm. A dúvida é a seguinte, quando isso se estabelece e o que se pode fazer para modificar. Até agora não há meios de se modificar isso. Agora, o mais importante do ponto de vista prático são duas coisas. O diagnóstico ele é feito por especialista com base nos critérios que eu falei e num instrumento chamado PCL, a lista de verificação da psicopatia. Doutora Mônica, nesta semana louca, nós tivemos até casos de justiceiros, agentes da tirania, que resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Jovens de classe média alta, da Zona Sul, sobretudo da praia, do bairro do Flamengo, resolveram tomar, às vezes, de justiceiro, a propósito do que ocorre com os milicianos, que ocorre com aqueles grupos de extermínio, agora na Zona Sul. Isso é uma verdadeira loucura. E a Sandrine, da Ilha do Governador, pergunta, doutora Mônica, existem pessoas que sentem prazer com a maldade. Como podem ser portadoras de sofrimento mental? Aí a gente tem que fazer uma diferenciação, né, entre o portador de sofrimento mental, normalmente um psicótico, um retardado, com um psicopata. Né? O psicopata, em psicanálise, a gente usa a terminologia também o perverso, e a relação dele com a lei é como se fosse assim, eu sei, mas mesmo assim, porque o que está em primeira instância para ele é o prazer dele, né? Se satisfazer. Né? Então, o portador de sofrimento mental, ele é um psicótico. Né? O psicopata que comete um crime, o filho do doutor Eduardo, se ficar considerado que ele é um esquizofrênico e que a doença mental dele interferiu no juízo dele de avaliar aquela situação, ele recebe a medida de tratamento. Agora, um psicopata que comete um crime, fica provado que ele é um psicopata, apesar deste diagnóstico, ele tem que ir para a cadeia como qualquer pessoa normal. E um ouvinte aqui também de Jacarepaguá, Maria de Jacarepaguá, alguns meses atrás, uma ouvinte ligou para a rádio pedindo sua oração por uma neta que foi brutalmente agredida por um rapaz de apenas 16 anos. A neta tinha apenas 12 e foi espancada e abusada sexualmente. Foi algo terrível. Esse rapaz é psicopata? Qual é a punição que vai receber quando tiver 18 anos? Ele vai ser liberto? Olha, minha querida Maria, ele vai receber medida antes dos 18 anos, porque as medidas socioeducativas são aplicadas aos jovens que cometem delito entre 12 e 18 anos, de maneira que ele não vai precisar esperar os 18 anos para ser punido, não. O Estatuto da Criança e Adolescente, ao contrário do que muita gente fala, ele não privilegia a impunidade. Há medidas socioeducativas que são aplicadas aos jovens de 12 aos 18 anos no Brasil. Então, não acreditem em impunidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas essa é a pergunta, doutora Mônica.
Só pode repetir? O que vai acontecer com esse rapaz que abusou de uma menina de 12 anos? Ela pergunta com relação ao diagnóstico, né? Com relação ao diagnóstico, se ele é ou não é considerado um psicopata. Aí realmente só com base no que ele fez, nessa fenomenologia, não dá pra gente Mas tem uma pergunta aqui da Sônia de Guadalupe que diz assim: tem um filho que se trata no CAPS, mas sofreu traumatismo no parto. Por isso ficou com sérios problemas que não afetaram a parte intelectual, apenas a mastigação e a locomoção. Com isso, sofreu bullying e preconceito. Hoje já tem 35 anos. E ela tem um outro filho que sofreu muito com isso. Ele não tem problemas psicológicos. O que deve fazer para ajudar o seu segundo filho, que tem muita revolta com tudo que aconteceu com o irmão? Acho que ela pode levá-lo para ter um atendimento com a equipe do CAPS, que cuida do primeiro filho, né? Do que tem, para eles poderem dar um apoio para ele. Tratamento familiar, né? Exatamente. Todo, né? Olha, e os nossos ouvintes podem assistir os nossos programas no site redejuridicatv.com.br. Nós já estamos lá com 12, esse é o 13º programa, e os ouvintes podem assistir, dar suas sugestões, fazer suas críticas e entrar no nosso Facebook, página Encontro com a Justiça, para fazer as suas sugestões e participar. O Luiz Fernando de Alcântara, doutor Ricardo, diz assim: vi uma reportagem onde um rapaz adulto era mantido acorrentado pela família desde 6 anos de idade, na China, pois havia atacado outras crianças. Quais são as consequências que isso pode acarretar para a mente humana? Não só na China não, Luiz Fernando, aqui mesmo, pertinho da gente, isso acontece todo dia, lamentavelmente. Mas isso pode acarretar consequências para a mente dessa criança, doutor Ricardo? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, deixa eu fazer aqui um pouco de polêmica. Eu acompanhei uma menina que foi adotada pela avó, que veio da Bahia quando ela tinha 6 anos de idade, pobre, todos muito pobres. A mãe não aguentou a menina já com 6 anos de idade e deu para a avó adotar. E logo que a avó começou a estar com ela, uma das coisas que ela gostava de fazer era misturar sabão com água e trocar furtivamente na mamadeira colocar na mamadeira do mais novo, que ela queria ver como que ele ia morrer espumando sob efeito do sabão. Ao mesmo tempo, ela com 7 anos de idade, ela já pulava um muro desobedecendo a avó para ter relações sexuais com bandos de garotos um pouco mais velhos no terreno baldio ao lado. Ela tentou envenenar a família num almoço de domingo com veneno de rato, e ela foi, por ser ainda imatura, ela foi pega e não aconteceu o pior. E ela furou os olhos de um coleguinha da creche porque ela queria ver como é que era saltar Bom, a pergunta é a seguinte: essa menina, ela tem todos os traços preditores, tem um distúrbio de conduta, todos os traços preditores de uma psicopatia infantil. A avó acorrentou ela ao pé da mesa para que ela pudesse dar sossego, para que ela não pudesse matar a própria avó, que ela já tinha jurado a avó de morte. Um animal selvagem, né? Selvagem. Quando ela procurou a justiça, aquilo ali, os vizinhos denunciaram a avó porque ela estava acorrentando a menina em casa. Só que a avó, a única pessoa que conseguiu entender o drama dela fui eu. E eu tive uma briga enorme, papel contra as pessoas da justiça na época, que achavam aquilo ali uma brutalidade da avó. Quando, na verdade, ela era uma pessoa desamparada, que ela tinha que botar o lobo na jaula. Então, a minha pergunta é exatamente essa: olhando pelo lado de dentro, como é que a gente resolve isso sabendo duas coisas? Primeiro, que a psicopatia não tem solução, não há tratamento para ela. Essa é uma constatação terrível. A gente não deve se iludir, porque é um problema mundial. E o que fazer? Solta ela da mesa? O que o poder público tem a dizer para essas pessoas que possivelmente sejam essas perguntas? Muitas pessoas estão me ouvindo e estão se identificando com isso.
O que fazer com ele? Ricardo, segundo o senhor diz que a psiquiatria não tem solução para isso, a justiça também não tem solução para isso. Muito menos. A justiça, muito menos. Né? Este é um problema de saúde, isso tem que ser tratado numa esfera muito própria, né? Esse é um problema muito sério de saúde, que não é incomum, né, pelo Brasil afora, mas isso não é uma questão que a justiça tem a capacidade de resolver. Isso é aquela mesma história, né, de um filho que pede, criança pequena, que pede evacuação de alimentos contra o pai que é um morador de rua. A justiça não tem como fixar alimentos para um pai que é morador de rua pagar. Né? Não adianta fixar. Não é caso que a justiça tenha capacidade de resolver. E aí é um dos muitos casos que nós nos deparamos com a nossa completa impotência. Agora, é um conflito permanente entre a questão da segurança e a questão da saúde pública. E esse conflito, ele se mostra muito veementemente na questão das drogas. A questão das drogas não pode ser uma questão de segurança pública. A questão das drogas é uma questão de saúde pública. Não é caso de polícia, não é caso de justiça. E nós equivocadamente estamos tratando como caso de justiça. Estamos prendendo, estamos mandando para a cadeia pessoas que precisam de um tratamento médico, de um tratamento de saúde, porque em razão do vício das drogas, em razão das consequências das drogas, e nós estamos equivocadamente tratando com prisão, com cadeia, com sentenças aí. E arrogantemente prometendo soluções que nós não podemos dar, né, num nítido caso de propaganda enganosa. Um complemento só, né, que esse tratamento, ele não é só médico, né, ele tem que ser um tratamento mais ampliado, até com ações de geração de renda, educacionais, né, psicológico, porque os problemas são bastante complexos. Por isso que a gente trabalha em rede. Aliás, o deputado Marcelo Freixo traz hoje no Globo uma matéria que eu aconselho a leitura, que ele diz justamente sobre esse tema: a prisão é um mau negócio. E ele aqui analisa o custo de uma prisão para a nossa sociedade e os resultados do uso deste mau remédio para a sociedade. Então, o que alerta aqui o deputado, em um momento muito interessante, é que nós devemos fazer uma reflexão sobre essa questão do tratamento que damos à criminalidade e à violência, porque é um tratamento que não está trazendo benefícios para a sociedade. E a Mariana... Deixa eu só te falando dessa coisa do que é um mau negócio. As prisões se converterão num bom negócio para os donos das prisões se insistirem no projeto de privatização das prisões. Assim como as OS, né, na rede pública de saúde, é um bom negócio para os donos dessas OS. Mas para a sociedade, né, é um péssimo negócio. Continua sendo um mau negócio. Exato. Olha, eu vou falar, vou repassar para os doutores um segredo, vou dar uma dica, que é uma dica de grande sucesso, que é o que faz uma grande diferença entre o sistema forense brasileiro e o americano e o canadense. Nesses dois países, na Europa também, mas é com quem eu tenho mais contato, eles hoje, e já desde os anos 90, eles circunscrevem o psicopata dentro do sistema forense. Por quê? Porque uma vez que o psicopata ele é circunscrito, nós temos em mãos uma população relativamente homogênea que não tem solução, são predadores e que eles devem ser distinguidos do resto da população que pode ter sido cometido atos antissociais, mas que não são psicopatas. Uma vez, o psicopata, ele contamina qualquer política de segurança e de organização pelo seguinte, porque ele arregimenta os outros com a força e a intimidação e a violência, e ele passa a ensinar, a treinar as suas facções. Se o Brasil começar a fazer o diagnóstico de psicopatia, existe uma psiquiatra forense em São Paulo que traduziu para o português os instrumentos diagnósticos, a doutora Hilda Morana. Se o Brasil começar a separar o psicopata do resto da população carcerária, e mesmo civil que tem problemas com a justiça,
nós teremos em mãos um grupo irremediável que são predadores, homicidas de sangue frio, e que eles, uma vez saindo, eles reincidirão. A taxa de reincidência no psicopata é extremamente alta no primeiro ano e ela cresce nos 3 anos subsequentes. Esses indivíduos no Brasil, eles são misturados com outros, como por exemplo um ladrão de bicicleta. O nosso ambiente cultural, técnico, ele ainda não aprendeu a fazer um diagnóstico de psicopata. Esses indivíduos precisam ser reconhecidos, não só por nós na área médica, psicológica e social, como pela parte... Trata da política pública, né? Isso tem interferência na política pública e eles não perceberam ainda o quanto esses indivíduos contaminam os resultados, os próprios resultados. Então, se nós conseguirmos, por exemplo, numa prisão de segurança máxima nos Estados Unidos, 1/3 é de psicopatas, o restante é de antissociais, não psicopatas. O que eu quero dizer é que esses indivíduos têm que ter um tratamento especial. Eles são lobos, frequentemente em pele de cordeiro, eles são predadores de seres humanos. É a realidade, não fui eu que criei isso. Não adianta, eles não têm solução, eles são um perigo, porque eles não aprendem e eles não têm nenhuma consciência moral. A nossa justiça precisa reconhecer esses indivíduos e distingui-los. Doutora... E fazer um contraponto, né, assim, frisar que os pacientes oriundos do manicômio, do antigo manicômio judiciário, é uma outra categoria. Sim. Existe um grupo de pesquisa, o Grupo Observatório da Medida de Segurança, que é coordenada pelo desembargador César Augusto Rodrigues da Costa e pela doutora Kátia Meckler, que é diretora do Instituto de Perícias, e não é um dado oficial, mas a reincidência dos pacientes egressos dos manicômios judiciários é em torno de 7%, enquanto que da prisão comum é de 70%. Então, muito abaixo, né? E as pessoas têm muito medo do doente mental. Diz assim, ele vai sair, ele vai matar, ele vai reincidir, né? E essa não é uma verdade. O rapaz que furtou a bicicleta provavelmente não furtará uma outra bicicleta, né? Doutora Mônica, olha só como os nossos ouvintes estão aqui de Campos, uma ouvinte nossa de Campos de Goitacazes, Lourdes. Obrigado, Lourdes, pela sua audiência. Dizem que as prisões manicomiais são ineficientes e que aqueles que entram saem piores. Isso é verdade, doutora Mônica? Qualquer instituição manicomial, instituição asilar, e aí eu incluo até as prisões, elas são muito ineficientes, né? É por isso que a reforma psiquiátrica, a Lei 10.216, preconiza a extinção desses dispositivos, né? A pessoa desaprende, ela se cronifica, se volta para dentro, desaprende atividades de vida diária, né? As patologias ficam mais graves ainda. É um lugar de morte do ser humano, da essência, né? É muito triste a gente ter um paciente que está há 20, 30 anos e diz assim, o que o senhor quer fazer, já que o senhor está livre? Para onde é que o senhor quer ir? E ele diz assim, não, aqui tá bom. E a gente sabe que por mais humano que a gente tente dar o tratamento para eles, né? Tá longe de ser um local. Pois é, esse é o problema. Eu já tive uma situação de um preso, cumpriu uma pena integral na delegacia de Angra, e quando ele foi solto, ele pediu para continuar. Disse, eu não tenho para onde ir. Eu perdi as referências, eu não sei, né, por onde anda a minha família. Eu fico aqui. Aqui eu como. E ele ficou exatamente, ele se alimentava e fazia faxina na delegacia. Ele continuou morando na delegacia, porque ele não tinha para onde ir. Então nós temos alguns problemas, e aí normalmente, né, a gente está tratando de pobreza e de miséria, né, que é um mal social que vai afetar outros campos aí, né, da vida da pessoa. Então esse preso, né, cumpriu uma pena integralmente de delegacia, não foi para o sistema penitenciário, e quando terminou de cumprir a pena não queria ir embora. E dizia isso, não, aqui tá bom, eu fico aqui, né, aqui tem comida, quando chegar a comida do preso eu como a comida do preso, almoço. Esse certamente não é um psicopata. Não é. Doutor Ricardo, a Marta, nossa ouvinte do tanque,
Diz assim: pessoas que procuram a religião e encontram em Deus a cura para problemas mentais são reconhecidas pela justiça e pela medicina. E ainda a Mariana, lá de Benfica, diz assim: o que é bipolaridade? É verdade que metade da população é bipolar? Um bipolar pode ter surtos psicóticos ou esquizofrênicos? A doença bipolar, ela é caracterizada como uma pilha de rádio, uma pilha elétrica. Ela tem um polo positivo e um negativo. O polo negativo é a depressão e o polo positivo é o contrário da depressão, é a euforia patológica. Esse é um diagnóstico de moda terrível, porque qualquer oscilação de humor, ela é considerada como bipolaridade. Isso não é verdade. A duração de um episódio de depressão não tratada é em torno de 9 a 12 meses. Ele cura, os primeiros episódios curam sozinhos. E uma euforia patológica, que significa o sujeito se achar o super-homem, ele fica hipersexual, ele faz muita coisa, ele dorme 3 horas e se sente cheio de energia. Nos casos mais graves, ele pode ter um surto psicótico indistinguível do esquizofrênico. Um episódio de euforia patológica dura 9 a 12 meses também. Então não existe essa oscilação de curto prazo ser diagnosticada como bipolaridade. Um parênteses que eu quero fazer: como a medicina hoje é uma instituição no mundo extremamente poderosa, e eu fico muito consternado quando eu vejo críticos de fora fazerem críticas, porque as críticas que eles fazem são ingênuas, quando na verdade as críticas que devem ser feitas é por nós que estamos lá dentro, e que, por exemplo, há uma tendência hoje a medicalizar tudo. Quer dizer, você sujeita ele a rota em público, aquilo ali, se bobear, vai ser um diagnóstico a rotar em público. Então a gente tem que ter muito cuidado em não medicalizar a sociedade, porque isso é uma tendência extremamente potente nos últimos anos. Não judicializar tudo, né? Que também é uma tendência. Talvez. Muito interessante o que o senhor está falando, que essa semana eu tive uma consulta médica e o médico me apalpou todo e não me mandou fazer nenhum exame, e imediatamente ele falou que eu tinha e passou o remédio. E eu falei assim: que interessante, o senhor é o primeiro médico que usa as suas mãos e faz o seu diagnóstico, porque todos eles iam me mandar fazer ressonância disso, ia fazer, né? É a medicina aí computadorizada e não a medicina do homem, do cientista, daquela pessoa que efetivamente sabe o que está fazendo e que a gente confia. Perfeito. Mas os nossos ouvintes podem ouvir e devem assistir o nosso programa no site www.redejuridicatv.com.br, e também visite a nossa página no Facebook, Encontro com a Justiça. Essa semana estamos comemorando mais um feito judicial. A Justiça de Niterói, a Segunda Vara de Família de Niterói, reconheceu o direito à dupla maternidade, garantindo a uma criança abandonada que tenha 2 mães e não apenas uma, através da adoção. Essa criança vai ser muito feliz, hein, Osvaldo? Muito feliz. Uma mãe já é uma coisa muito boa, imagina 2 mães. 2 mães, né? Então temos que comemorar, né? Nada de preconceito. Que não seja uma psicopata. Né? 2 mães, 4 vós. Doutora Mônica, quais são, assim, os fatos que a senhora, com toda essa experiência, com todo esse trabalho, com essas pessoas isoladas da sociedade, abandonadas pela sociedade, desrespeitadas pelo judiciário, que estão ali já com a medida cumprida, desrespeitadas por falta de políticas públicas, das prefeituras, qual é a sua experiência com essas pessoas? Como é que a senhora lida com pessoas abandonadas pela sociedade, pela família? Como é que a senhora analisa o perfil, a personalidade dessas pessoas? Bom, analisar o perfil é bastante difícil, porque eles são personalidades bastante diversas, é um universo bastante complexo, né? Mas são pacientes em sofrimento, que estão ali fazendo um tratamento, né, que com o devido apoio tem toda a condição de retomar a vida. Nós temos pacientes que já saem e que executam tarefas, um trabalha num lava-jato, né, e que
Tem sonhos, muitos deles ainda têm sonhos de sair, de constituir uma família, de ter uma casa, de encontrar a família, né? Nós ainda procuramos essas famílias e encontramos eventualmente. Então a gente lida não só com a parte doente, porque eles não são só doentes, eles também são humanos, eles também têm os direitos deles, né? Então é uma construção o dia a dia, de proporcionar mais civilidade, mais humanidade para essas pessoas que, por mais crime, por mais bárbaro que tenham cometido, né, o crime, também tem direito à dignidade, né? Temos pessoas lá presas há 54 anos e, enfim, é um trabalho de resgatar essa dignidade. Mas posso fazer uma parte em relação a uma pergunta anterior? Eu queria parabenizar a doutora Mônica pela abordagem humanitária. É difícil a gente encontrar. E eu queria também, em relação à pergunta que o ouvinte me fez sobre a religião, popularmente se olha o médico, principalmente o médico, o psicólogo talvez menos, como oposto à religião. Isso é uma falácia, isso é uma coisa pessoal e não há nenhuma contradição entre ciência e fé. Exatamente, né? É muito importante deixar claro, quer dizer, eu vou falar como cidadão, vou dar uma opinião como um indivíduo, não como técnico. Na minha percepção, dentro do materialismo crescente, a gente precisa ver que existe uma grande população, uma grande parte da sociedade que é religiosa, que crê em valores eternos e que não é ouvida pela mídia normalmente. Então não acreditem que o cientista ele é necessariamente um ateu, muito pelo contrário, a maioria deles não é. Agradecendo ao doutor Ricardo de Oliveira e a doutora Mônica Tostes pelo brilhantismo de suas participações nesse programa, que teve a assessoria de nossa querida Martinha Brizola, a direção artística do nosso querido Brizola, operador de áudio Eziel, agradecendo aos nossos ouvintes pela participação e até a próxima sexta-feira com Encontro com a Justiça. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.